satisfação que nós damos início a antepenúltima atividade desse ciclo de conferências, vamos avançar em ciência e humanidade. Nós vamos ter ainda duas. Vai ter uma sobre a Copa na semana que vem, discutindo como é que o Brasil consegue ganhar a Copa. Um apoio, não? Então, a ciência é predição. No dia C nós vamos ter um debate sobre o movimento dos jovens. Um ano depois nós vamos lançar um livro organizado pelo professor Catani, são 10 professores da sociologia, que escrevemos artigos, e virar uma Adriana, que é o cientista do CNPq, que fez uma tese sobre Blackwell. Ela está no livro, ela estará aqui dia 6. Mas dia 6 também, à tarde, nós vamos ter uma atividade com... Dia 5. Dia 5 da tarde. Dia 6, nós temos a Universidade do Futuro, que vai ser com o professor Nova, que foi reitor da Universidade de Lisboa. Bom, esse tema, a interdisciplinaridade, transdisciplinaridade e futuro da ciência, é um pouco a vocação, né, do estudo. E eu soube, na semana passada, bom, a CAPES, há 2 anos, estava fazendo um projeto sobre interdisciplinaridade em ciência, tecnologia e inovação. Eles tiveram 4 ou 5 seminários regionais, 2 semanas atrás. Foi em Brasília o Seminário Nacional, os convidados a apresentar a experiência do IDEA, e lá eles distribuíram esse livro, que é um resultado de 2 anos de trabalho. A CAPES hoje tem crescentemente programas interdisciplinares, né? E isso foi organizado pelo professor Ariano Felipe Júnior, que é da USP. Ele estará aqui convidando o segundo semestre. Bom, então, na semana passada houve na CAPES o Seminário Nacional sobre Interdisciplinaridade, Ciência, Tecnologia e Inovação, 600 pessoas, 13 dias inteiros, e foi distribuído esse livro, que estará na nossa biblioteca, que recobre uma série de discussões de epistemologia, filosofia da ciência, das mais variadas áreas, até porque esse setor na CAPES de cursos interdisciplinares é o setor que mais cresce. Então, uma discussão de medida vai ficar um comitê interdisciplinar, esse comitê vai ser dividido. Então, eu acho que estamos mais ou menos nessa linha também, né? A atividade de hoje, nós teremos, então, mais uma vez, o nosso amigo professor Fernando Beck, formado em filosofia, mestre doutor por essa universidade, mestre da universidade, doutor da Universidade de São Paulo, sou titular da educação, tem uma vasta obra publicada, 23 livros, 23 capítulos de livros, 12 livros, tem trabalhado na área de epistemologia, genética, conhecimento, educação, um maior especialista em Piaget no Brasil. O professor Rafael Brandão, que volta aqui, físico, doutor, mestre doutor por essa universidade, professor do Departamento de Ciências Exatas, Natureza do Colégio de Aplicação, e tem trabalhado na área de ensino da física, sobre modelagem computacional, metodologias de ensino interativas, o papel da iniciação científico-tecnológica no aprendizado e a formação continuada. Tem o professor Leonardo Gregório Brunet, também bacharel, mestre, doutor em física por essa universidade, fez estágio na França, e atualmente o professor desse departamento trabalha em física não linear, com ênfase em sistemas dinâmicos extensos dissipativos, redes de interação e modelos mini-aplicados a sistemas biológicos. Como debatedora, nós temos a honra da professora Carmen Rosenfield, que é graduada pela Universidade de Paris-Troyes, mestre pela École de Études em Ciências Sociais, doutora em Ciência da Literatura pela Universidade de Salzburgo, doutora adjunta pela Filosofia dessa universidade, e tem trabalhado sobre teoria literária, estética, filosofia e literatura, e psicanálise e arte. Eu acho que isso nós temos na própria mesa, eu agradeço a presença do todo, já uma cunha dessa interdisciplinaridade
que nós estamos tentando construir, ajudar a construir. Hoje eu tive uma reunião com o reitor da UERJ, Universidade do Estado do Rio Grande do Sul, uma atividade conjunta, eles estão localizados em 23 municípios, eles estão abrindo o campo do litoral, vai abrir depois o campo na Serra. Eu acho que é interessante a gente tentar trazer essa discussão dentro do Estado. Boa tarde, colegas de mesa, Carlos, agradecendo, os físicos, todos aqui, uma boa tarde. Eu confesso que eu não estou satisfeito com a logicidade e a sequência do meu preparo, mas como a intenção é provocar reflexão, então eu vou andando direto por ali, para aproveitar o máximo do tempo disponível. Então, começo com essa nomenclatura aí que a gente ouve tanto, eu acho que é tanto discurso, pouquíssima prática, quase nada. Né? O Colégio de Aplicação, sei que tem esforços notáveis nessa direção. A pedagogia de projetos é uma pedagogia fortemente interdisciplinar, que é o termo que eu mais gosto. Não costumo usar o trans ou pluri, né? Então, eu fui a vários textos. O Piaget eu considero mestre da interdisciplinariedade. Ele tem um livro titulado Pesquisa Interdisciplinar e Mecanismos Comuns. E a obra dele toda pode-se dizer que é interdisciplinar. Obviamente trans, multi, e aí que se localiza a interdisciplinaridade. Esta mesma sequência, esse crescendo ali, colocando a pluri lá no ponto mais alto, que seria, no meu entender, uma interdisciplinariedade ainda mais extensa, mais institucionalizada, eu diria assim, como uma escola da ponte, né? E pelo menos pelos relatos que tivemos aqui, né? Rubem Alves disse que é isso mesmo, que a escola que ele sempre sonhou e não sabia que existia. É o título do livro dele sobre a Escola da Ponte de Portugal. Então, eu vou explorar mais a questão da interdisciplinariedade, nesse sentido de que se trabalhe conteúdos, mas que esses conteúdos se busque neles o que eles têm em comum. Então, por exemplo, matemática e física, o que tem de comum entre essas duas? Pega um capítulo qualquer da física e um capítulo qualquer da matemática e trabalha conjuntamente. Quando eu fui diretor executivo de uma escola chamada Santa Rosa em Lima, como pai e como diretor, uma bela experiência que foi feita lá por duas professoras de matemática e uma de estudos sociais, ciências sociais, não sei como é que chama essa disciplina. Naquela ocasião ocorria lá por 94, 95 a greve dos sapateiros, Sapiranga e vizinhança. Então elas pegaram tudo quanto é notícia de jornal, tanto local daqui, Rio Grande do Sul, quanto de outros estados, sobretudo São Paulo, e trabalharam em cima desses textos. Então, ali eu vi uma experiência nitidamente interdisciplinar, o que significa sair do seu feudo, da sua disciplina, e se dispor a trabalhar com colegas, o que complica muito o trabalho do professor, mas a compensação em termos profissionais é extraordinária. E uma das professoras que trabalhava lá, doutora aqui na área de geografia,
e uma especialista do Enem de hoje e colega nossa da Faculdade de Educação, que é a Roselane Costello. Bom, então, pergunta-se qual o objetivo da escola? Qualquer escola, a escola em geral, desde a pré até mestrado, doutorado e pós-doc. É acumular conteúdos ou construir competências, estruturas ou capacidades cognitivas. Esses três termos aqui considerados sinônimos. Acumular conteúdos ou aumentar a capacidade de pensar, de interpretar o mundo. Qual é, afinal de contas, o objetivo da escola? O que a gente tem visto é sempre acumular conteúdos, com raríssimas exceções. E conteúdos que a gente se pergunta, a sua grande maioria, para que serve? Se serve para desenvolver a capacidade, tudo bem, mas daí precisa ser demonstrado. E ninguém demonstra, só afirma que sim, que funciona. Por exemplo, matemática eu ouço dizer, ajuda o raciocínio lógico. Eu acredito que sim. Mas por que tal operação matemática ajudaria o raciocínio lógico? E quanto merece ser investido nessa operação para que realmente se tenha um avanço no desenvolvimento, isso é, na capacidade de raciocínio lógico. Então, tomando as capacidades, quando a gente fala de capacidades ou competências, vocês imaginam que se pensa por aí, né? Essa palavra competência, por exemplo, na área da administração, ela está recheada de significados altamente ideologizados, né? Aquele mais competente é aquele que consegue usar os outros como degraus, né? E esse sentido aparece muito forte. Então, essas competências construídas são função do desenvolvimento. Então, só para saber de que competências nós estamos falando. Por exemplo, noções de objeto, espaço, tempo e relação causal, que a criança leva aproximadamente 1 ano e meio a 2 anos, desde o nascimento, para construir. E sem essas noções, ela não conhece o seu mundo. Ela nasceu sem elas. Com 1 ano e meio, ela está exibindo essas noções assim, com uma exuberância que impressiona os adultos. Estrutura de inclusão, classes e relações, ordem, número, isso aqui são competências. Afirmações e negações. O Piaget, por exemplo, no seu livro A Tomada de Consciência e no Fazer e Compreender, diz que a negação é sempre tardia com relação à afirmação. A criança afirma e chega um ponto que começa a negar e negar. Então, e a negação sempre é posterior. Por exemplo, tem professores de matemática lá na primeira série que começam a ensinar matemática como zero, porque pensam que é a noção mais simples, mais elementar. Não, é uma negação. A negação vem depois, e às vezes, bastante tempo depois. Então, a criança não entende nada. E a professora se escandaliza porque diz, mas é a coisa mais simples. Eu tenho uma coisa aqui, eu tirei, ficou zero. Pronto. Como é que a criança não entende? Só pode ser burra. E aí vem toda uma série de preconceitos em si. A implicação, a não implicação e a disjunção, vê quanto problema isso na matemática provoca. A implicação recíproca, a equivalência, a exclusão recíproca, tudo formas que existem na nossa linguagem e que a gente usa, mas não se dá conta que tem o que construiu. E a linguagem mais usual, ela não tem essas coisas mais elaboradas. Ela vai pelo rasteio, né? As operações, por exemplo, combinatória. Uma professora de matemática que trabalhou com alunos de ensino médio atrás da noção de combinatória, defendeu o ano passado, foi minha orientanda, agora é professora do Unifet. Ela
aprofundou isso com 17 ou 18 alunos do ensino médio. Ela fez entrevistas clínicas longas com o método clínico piagetiano para saber a sua noção de combinatória, e foi se dar conta que apenas 2 alunos tinham a noção de combinatória com uma qualidade consolidada a ponto de elas entenderem o que está sendo tratado na aula. Os outros todos não tinham. Estavam no nível 1, que é próprio de crianças de 7 a 9 anos, mais ou menos, ou no nível 2, que vai ali pelos 10, 11 anos, quando deveria ter noções consolidadas. E os sujeitos dela tinham de 14 a 47 anos, porque era ensino médio e EJA. Essas são as ilusões da escola. Então, as operações combinatória, proporções, coordenação de sistemas de referência, a relatividade dos movimentos e das velocidades, a reciprocidade, a correlação. Por exemplo, tenta trabalhar em sala de aula, literatura com frases recíprocas e correlativas, quebra-cabeça de gato. Noções de equilíbrio mecânico, de probabilidade, de correlação, as compensações multiplicativas, as formas de conservação que ultrapassam a experiência. São tudo competências que nós construímos mais ou menos, mas não temos consciência delas, mas usamos. E algumas, às vezes, não se usam, ou não se chega a construir. Então, por exemplo, quando Paulo Freire fala dos analfabetos adultos que estão num estágio de consciência semi-intransitiva, se você comparar aquelas qualidades que o Paulo Freire atribui àquela população de analfabetos, você vai encontrar as mesmas qualidades que o Piaget encontra em crianças de 4 anos e meio a 7, 8 anos. Portanto, adultos que vivem em pensamento essa realidade. E nós fantasiamos sobre isso. Não, eles têm uma prática, e a prática lhes ensina. Não, a prática é burra, a prática anda em círculo. A prática, a gente só repete a prática pelo que deu certo. Quando aparece um problema novo, a prática não sabe como fazer. Nós temos que buscar teoria para nos dizer o que fazer. Bom, então, perguntas e mais perguntas. Como a escola trabalha para continuar desenvolvendo essas competências e requintá-las ou sofisticá-las com as contribuições das metodologias científicas? Como é que a escola trabalha? Em larga escala, acumulando conteúdos. Ou seja, não ajuda muito. Ajuda para alguns que são autônomos, que têm ambiente em casa, que têm apoio e que sentem gosto por aquilo. Adquiriram o gosto de uma ou de outra forma, né? Mas a maioria não consegue. É só ver as reprovações em matemática para as disciplinas das engenharias, da física e de computação, aqui na introdução, no primeiro semestre, no segundo semestre da universidade. O Piaget, então, diz o seguinte: pois bem, eu vou passar para o slide seguinte, que a frase fica mais legível. Pois bem, eu tenho tido êxito em levantar certos problemas que escapam a outros pesquisadores por falta de uma ótica interdisciplinar. Sempre que se considera o desenvolvimento numa perspectiva epistemológica, uma grande quantidade de problemas aparecem com clareza, com uma tal evidência que causa surpresa que ninguém havia visto antes. Isso ele diz nessa entrevista para um psicólogo norte-americano chamado Gibbons, e num livrinho intitulado Minhas Ideias. Então, como fazer interdisciplinaridade com concepções epistemológicas de senso comum? Empiristas ou a prioristas?
nas minhas pesquisas, pesquisa e epistemologia do professor, o cotidiano da escola, está em 16ª edição agora, que é o relatório de pesquisa, tal e qual como foi mandado para o CNPq em 93, e continua sendo reeditado. Cada vez me impressiona mais o que esse relatório fala aos professores, porque uma obra dessa era de ter uma primeira edição e quem sabe uma segunda, está em 16ª. O outro, que foi publicado em 2012, que é a continuação desse, chama-se Epistemologia do Professor de Matemática. E esse foi feito só com professores de matemática, da terceira série do ensino fundamental até professor de mestrado, doutorado, com PhD e assim por diante. Então, como vocês veem, o Piaget faz uma implicação ali. Interdisciplinaridade implica visão epistemológica, concepção epistemológica e, obviamente, uma concepção crítica. Então, como pode um professor ensinar conhecimento científico se continuar professando epistemologia do senso comum? Então, nós vamos passar essa pergunta equivale a perguntar como o professor pensa o conhecimento quando ensina conhecimento. Que concepção tem ele das disciplinas e das relações entre as disciplinas? Então, vamos ouvir alguns professores. Por exemplo, esse professor de ensino médio, que a gente pergunta para ele de onde vem a capacidade da criança para compreender a noção de quantidade. Ele diz: a inteligência nasce com o homem, eu acho. Acho que ela nasce, uns com mais, outros com menos. Ela pode ser desenvolvida, mas acho que ela já vem. Acho que a gente já vem com isso. Quer dizer, nós nascemos com noção de quantidade. E para quem segue a pesquisa piagetiana vai ver que a criança, a formação do número, na melhor das hipóteses, ocorre por volta de 5 anos. É claro que nós pensamos que quando a criança começa a contar, ela já tem noção do número. Stop. É só depois dos 5 anos. Dificilmente uma criança antes dos 5 anos tem noção de número. Isso significa noção de quantidade, noção de conservação, que o Piaget investigou pesadamente, a noção de conservação da substância, do peso e do volume, que se dá entre 7 e 8 anos a 11 a 12 anos. Esse outro professor diz, essa professora diz: olha, eu nunca pensei nisso. Isso é muito comum. Ou seja, a formação do professor não discute conhecimento, concepções de conhecimento. Ou seja, não faz discussão epistemológica. Então, olha, eu nunca pensei nisso. Eu acho que isso aí é uma coisa inata. Às vezes tem crianças superdotadas, tem uma facilidade bárbara, já nascem com aquele talento, mas não são todas. Você vê que basta aqui uma concepção epistemológica para fazer a exclusão. Se nascem com talento, são só alguns. A maioria não. A maioria nasce com uma inteligência mais ou menos. Tem toda aquela outra margem que nasce com uma inteligência estragadinha, né? Quer dizer, e como é que fica? E como é que fica isso na escola? Tem professor que diz claramente: eu ensino para quem tem condições. Então os outros são marginalizados. Basta uma concepção epistemológica para fazer isso. Esse professor, PhD em matemática pura, uma grande universidade do exterior, ele diz assim: conhecimento matemático é muito difícil de ensinar. Poucas pessoas realmente conseguem. A minha opinião sobre isso é que tu consegue ensinar se a pessoa tem talento. Talento se constrói, não se nasce com ele.
E querer formar muitos matemáticos de boa qualidade, simplesmente achando que a questão é ensinar para muitas pessoas matemática, não é uma boa política, não dá, não adianta muito. Está a exclusão claríssima, né? Quer dizer, vou ensinar matemática para quem tem talento. Talento se desenvolve, se constrói. Então, se eu ensino matemática para quem tem talento, eu excluo os outros. E tem um outro professor que chega a dizer claramente, não, o que o país precisa? Uns 3%, uns 3 ou 4 bons matemáticos. Portanto, vamos ensinar para eles. Os outros têm que ensinar uma matematiquinha para feio, no supermercado, ou para a banca de jornal. Então, inclusive, esse professor dá um receituário pedagógico para vocês verem. Esse apriorismo ou inatismo que ele professa na sua fala, no seu discurso anterior, é negado agora por um empirismo crasso, que diz o seguinte: há 3 modos de se aprender matemática. Primeiro, fazer exercícios, muitos exercícios. Segundo, fazer mais exercício, muito mais. Terceiro, fazer ainda mais exercício, tanto exercício até se estrebuchar no chão. É impossível passar por cima desse parênteses. O meu filho está enfrentando isso com um aluno da engenharia elétrica. E é exatamente isso. É tanto exercício até se estrebuchar no chão. E como é que a escola trabalha? Preste atenção, copie e repita. Se você entendeu, não entendeu, então preste atenção, copie e repita. Tudo é reduzir a isso. E não precisa sair nem desses prédios aqui para ver isso. Então, essa professora de 6ª série do ensino fundamental, quando o Piaget diz que a ótica epistemológica que fundamenta a interdisciplinariedade nos dá uma visão dos problemas que a gente se surpreende como é que não havia visto antes, é exatamente isso que aparece. Porque essa professora de 6ª série, aqueles do ensino médio, esse da universidade, pós-graduação, PhD, epistemologicamente são iguais. Esse professor é a mesma coisa, epistemologia do senso comum. Então essa professora diz assim: quando tu abraças uma árvore, tens a noção perfeita do que será futuramente um cilindro, aquele tronco, do que seja uma circunferência. A árvore cerrada te dá o contorno de uma esfera. Creio que a criança pode ter muita facilidade para a matemática quando ela tem experiência desse tipo. O que acontece aí? Ela acredita que o conhecimento é cópia da realidade objetiva. E o Piaget sempre criticou acidamente, desde a década de 20 até a morte dele. E livros póstumos saíram, continuam criticando essa ideia de que o conhecimento é cópia da realidade. O conhecimento não é cópia. Da maneira que a nossa ideia de árvore, de prédio, de automóvel, se vocês examinarem essa ideia, ela é síntese de uma quantidade quase infinita de ações. Não é cópia, nada de cópia. Embora todo o trabalho da percepção. E vocês veem que com essa ideia empirista, essa epistemologia empirista que essa professora manifesta, não se consegue nem trabalhar com um dos instrumentos mais versáteis na matemática. Teve uma época que virou febre usar o ábaco, e depois se sucateou, se botou. E para a criança isso é vital, poder trabalhar a noção de quantidade, assim que ela mostra que ela tenha construído a noção de quantidade, poder trabalhar com as mãos, que é o que ela sabe fazer.
para ir construindo as noções e aperfeiçoando as noções e construindo novas noções. Essa professora de IFET diz o seguinte: para ter aprendizagem, eu acho que uma coisa bem importante é a decepção, a dor, o sofrimento. Fazer tanto exercício até se estrebuchar no chão. A nossa tradição judaico-cristã é violenta. E ela virou e mexe, ela se apresenta, soberana. Eu acho que essa coisa de ensino sem frustrações, que tudo tem que ser prazeroso, isso não provoca aprendizagem. As decepções, as frustrações fazem parte desse processo. São importantes para esse processo. Está certo que essa frase final tem sentido, faz sentido. O problema é que ela se coloca num certo ponto em que o conhecimento não é prazeroso. O conhecimento é sacrifício puro. E essa ideia não pode ser tolerada. Essa ideia tem que ser criticada. Nós sabemos muito bem como é que são os cientistas e como eles fazem o seu trabalho e como vibram e com as suas descobertas e assim por diante, que tem sacrifício? Tem. Mas o objetivo conquistado e a continuidade do processo, para eles é extremamente compensador, compensa qualquer sacrifício. Então, essa visão precisa estar presente. Constance Camille, que é uma pesquisadora norte-americana, que há mais de 40 anos investiga a formação da matemática em criança pequena, ela disse numa palestra em 2012, em Águas de Lindóia: a criança por si mesma não afirma absurdos. E como os adultos insistem que a criança diz bobagem, né? Ela não afirma absurdos. O problema é que o adulto precisa entender isso. A forma como ensinamos matemática para as crianças é estúpida. E ela tem 40 anos de pesquisa nessa área. E no Brasil nós sabemos muito bem que quem inicia a criança na matemática não entende de matemática. Sabe fazer somas, subtrações, mas não compreende a matemática. E são essas pessoas. Na Coreia, eu vi um relato dizendo que se põe doutores em matemática para iniciar a criança na matemática. Por quê? Porque eles querem garantir que a criança tenha uma visão positiva da matemática. Não sei como é que eles se saem nisso, mas dizem que fazem. Bom, só mostrar que essas pessoas, esses doutores em matemática, estão falando de uma coisa que gostam, que adoram, pela qual vibram, já é um ganho para a criança. Então, como pode um professor praticar a interdisciplinariedade com tais concepções epistemológicas? Reduzindo toda a sua pedagogia e sua didática, preste atenção, copie e repita. Haverá lugar para práticas que transbordem o plano disciplinar? Esse autor que dá essa ideia, eu não o conheço, eu peguei ao acaso, mas a afirmação dele tem tudo a ver com a forma que Piaget insiste, que a Constance Camille replica. A matemática é uma atividade humana. E eu fiz na minha pesquisa uma série de perguntas sobre história da matemática, e a ignorância desses 34 professores entrevistados sobre história da matemática, praticamente com 2 ou 3 exceções, é completa. E por quê? Porque existe um idealismo, um apriorismo epistemológico incrustado ali, que diz o seguinte: a matemática sempre existiu, ela está embutida na natureza, o matemático apenas descobriu o que já estava ali.
não é nada disso. A matemática é uma atividade humana, como ele diz. Antes do ser humano, não existia matemática. E mesmo depois do Homo sapiens, demorou milênios e milênios para aparecer a matemática. É uma construção genuinamente humana. Antes do humano, não existe matemática. E ele diz, a matemática é uma atividade humana. A ênfase não está no aprender álgebra, mas no processo de algebrizar. Não está nas abstrações, mas na ação de abstrair. Não está na forma ou na estrutura, mas no formalizar e estruturar. Pode ver que ele substitui os estados por ações, traz para o dinâmico, para a construção. E isso é perfeitamente que a gente ama. A ação é que está no cerne de toda noção e de todo conceito. E a noção e o conceito são formas novas de ações que vão se aperfeiçoando. Então, quais os efeitos de uma pedagogia que funda a aprendizagem e epistemologia do senso comum, a prioristas ou empiristas, impossibilitando a superação do plano disciplinar? O professor não compreende a relatividade do conhecimento que ensina. O aluno não consegue compreender o que o professor ensina. A aprendizagem torna-se impossível para a maior parte dos alunos. Desaparece aos poucos o desejo de aprender, o interesse, debilita-se a curiosidade. Isso tudo que a escola faz. O professor sente-se incapaz, desanima ou refugia-se num autoritarismo estéril e destrutivo. Às vezes no cinismo. Para reverter isso, nós precisamos levar em consideração não apenas a lógica dos conteúdos que ensinamos. Existe uma lógica de conteúdo que é importante, mas não é suficiente. Nós temos que ter a lógica do desenvolvimento cognitivo e da aprendizagem humana. E essa lógica, via de regra, é botada de lado, atropelada, não se leva em consideração, porque se acha, isso é epistemologia de senso comum, que todo mundo aprende do mesmo jeito. Se eu faço uma boa exposição, você só pode entender. Se não entende, é porque nasceu burro, porque essa burrice é congênita, como diz um professor entrevistado, e um professor de universidade de uma área tecnológica. A burrice é congênita. Então, essas ideias, essas concepções epistemológicas estão subjacentes ao senso comum acadêmico. Então, para isso é necessário ultrapassar a disciplinariedade na direção da inter ou da pluridisciplinariedade. Para superar o plano disciplinar na direção de qualquer instância inter ou pluridisciplinar, é necessário uma crítica epistemológica às epistemologias do senso comum. E eu insisto nisso na formação de professores de todos os níveis, isso deveria ser uma constante. O Einstein nos diz o seguinte: não existe nenhum caminho lógico para a descoberta das leis elementares do universo. O único caminho é o da intuição. Então eu me pergunto, há lugar nas nossas escolas ou nas nossas salas de aula para a intuição? Há lugar nas salas de aula para experimentar, indagar, cooperar, conquistar a autonomia, tomar consciência, descobrir, dialogar, interagir, refletir, perguntar, intervir, construir, transformar, inventar? Ou apenas para o jargão disciplinar? Preste atenção, copie e repita. Tantas vezes, até estrebuchar no chão.
tantas vezes, como dizia o psicólogo Thorndike, tantas vezes quantas forem necessárias. Sabe lá quantas. Para quem não compreendeu, são infinitas. Não vai viver o suficiente para repetir. Piaget dá exemplo de interdisciplinariedade. Ele elege a ação como núcleo explicativo do desenvolvimento e da aprendizagem humanas. Ações sensório-motoras, ações concretas, ações formais, ações materiais, virtuais, ações sobre ações anteriores, coordenações de ações, ações simbólicas, ações conceituais, operações concretas e formais, ações experimentais, mas também ações de axiomatização, fazer com êxito, compreender, são tudo ações de diferentes níveis. Piaget dá exemplo de interdisciplinariedade. Inclui-se em ação todas as atividades reais ou possíveis de um sujeito humano. Por isso, Piaget distingue ações geradas pelo interesse do indivíduo de ações por motivação externa. A verdadeira ação surge do gosto, do interesse, que ninguém sabe explicar de onde veio. Isso se faz com o tempo, se constitui. E ali a neurologia, por exemplo, as obras de Antônio Damasio, que eu tenho lido, esse neurocientista português que está há mais de 40 anos nos Estados Unidos, os esclarecimentos de como as emoções se constituem e como elas se transformam em sentimentos e até chegar ao plano da consciência, é um caminho magnífico de explicação para mostrar como é que esses processos todos vão acontecendo no indivíduo. Bom, vou pular por cima desse, porque o tempo está... Então, retomando a frase de Piaget, eu tenho tido êxito em levantar certos problemas que escapam a outros pesquisadores por falta de uma ótica interdisciplinar. Sempre que se considera o desenvolvimento numa perspectiva epistemológica, uma grande quantidade de problemas aparece com clareza, com uma tal evidência que causa surpresa que ninguém os havia visto antes. Eu suponho que agora faz um pouco mais de sentido essa frase. Portanto, interdisciplinariedade implica concepção epistemológica. Obviamente, de uma epistemologia crítica, não de epistemologia do senso comum. Aquelas epistemologias que nós professamos e não paramos para pensar nela, para saber o quanto nós somos determinados por ela. Porém, muito além do discurso, ações com significado. E, para concluir essa frase do grande teórico da interdisciplinariedade, que é: toda a ênfase da minha teoria é colocada na atividade do próprio sujeito. E penso que sem essa atividade não há possível didática ou pedagogia que transforme significativamente o sujeito. Então eu pergunto, como é que nós olhamos o futuro das nossas instituições educacionais sob o ponto de vista de uma interdisciplinariedade, que eu acho que é o mínimo que a gente deveria vislumbrar, ou de uma pluridisciplinariedade? Se nós continuamos a deixar o aluno pendurado nas nossas formas de ver as coisas, nas nossas iniciativas, no nosso discurso, em vez de organizar nossa sala de aula, onde o aluno passe a ter uma função ativa, onde ele trabalha, onde o meu ensino se dá através da atividade dele. Essa atividade vai ser significativa. E essa atividade é que construirá um ambiente interdisciplinar. Portanto, no cerne de todo o processo cognitivo,
de todo desenvolvimento do conhecimento e, portanto, de toda aprendizagem, está a ação do sujeito. Então, por que nós silenciamos o aluno? Botamos ele num brete disciplinar, disciplina, não agora a disciplina do currículo, mas a disciplina policial de sala de aula, porque silenciando, contendo seus movimentos, disciplinando o seu comportamento, nós acreditamos que ele vai aprender e aprender da melhor forma possível. Enquanto a gente continuar desse jeito, interdisciplinaridade e a forciore pluridisciplinaridade será um sonho longínquo, utópico, dificilmente realizável. Eu termino então com essa minha forma de ser cético com o que a escola está fazendo em termos de interdisciplinaridade. Obrigado, Sr. Fernando. Então, eu queria a palavra agora ao Sr. Rafael Costa, do Colégio. Bom, acho que vou ter que pular de lá. A menos que tu possa ir passando os slides, eu não sei. Trocar de lugar? Não, eu vou trocar de lugar. É mais simples. Também pode ser. Não precisa dele. Sociologia. Pode ser. Bom, gostaria de agradecer o convite, José, mais uma vez. Mês passado estive aqui falando com o Marco. E esse tema acho que para mim hoje é mais interessante e ao mesmo tempo mais desafiador. Vamos ver aqui. Bom, então, nesse painel, nessa apresentação, vou falar um pouquinho, a sequência mais ou menos essa aí, na verdade é essa, né? Vou falar um pouquinho dos fóruns da Unesco sobre ciência e cultura, depois vou falar um pouquinho sobre disciplinaridade, interdisciplinaridade, só para evitar mal entendidos e tentar me fazer o mais claro possível. Depois, vou passar a falar um pouquinho sobre os pilares da transdisciplinaridade. E por último, que é o objetivo do painel, né, falar um pouquinho sobre a abordagem interdisciplinar e o futuro da ciência. Só gostaria de chamar a atenção, né, da plateia que existem muitas referências, né, interessantíssimo sobre o tema. Esta apresentação em particular eu vou basear neste livro, Manifesto da Transdisciplinaridade, de Bazarab e Nicolescu, né? A formação dele é em física teórica e pode-se dizer que é um dos pesquisadores que possui, né, uma abordagem transdisciplinar. Bom, esse tema da transdisciplinaridade, eu cheguei nele, nas minhas leituras, eu pude me dar conta de que isso começa bem, obviamente, como o professor Fernando falou.